Oi, turma, tudo bom? Hoje nós vamos ter mais uma aula de história, tá? Então, a gente já está na última aula de Mesopotâmia. E aí, eu sei que vocês já viram muitas coisas, vocês já sabem muitas coisas sobre Mesopotâmia, então nós vamos continuar de onde a gente parou. E aí, ficou faltando um povo. Eu falei na aula passada que era 2 povos, mas é só um que ficou faltando, que é sobre os caldeus. Então, nós vamos ver qual foi a história desses povos que influenciaram a Mesopotâmia. Então, vamos lá. A origem do povo caldeu é semita também. Então, se vocês forem notar, a maioria desses povos que passaram pela Mesopotâmia vão ter essa origem semita, essa origem bíblica de Sem, né, que foi neto ou filho de Noé. E aí, claro, que tem uma questão religiosa cristã. Então, algumas coisas que você vai ver aqui está muito relacionada à Bíblia, muito relacionada à história de Jerusalém, ao povo hebreu. Então, é ali na região árabe, onde fica o Irã, uma parte do Iraque, uma parte da Síria, uma parte da Turquia. E acredita-se que eram povos nômades que viveram ali em torno da Mesopotâmia em torno de 1000 anos antes de Cristo. Aí, em 1000 anos de Cristo, se fixaram na Mesopotâmia. E a linguagem, claro que teve algumas mudanças durante o tempo, mas acredita-se que já no seu período, no seu auge na Mesopotâmia mesmo, foi o aramaico, que é bíblico também. O aramaico tem influência dessa linguagem na Bíblia cristã. E aí nós vamos ter, eles vão ser bem conhecidos mesmo na 12ª dinastia ali dos caldeus, quando eles chegam realmente, conquistam a Mesopotâmia, tira das mãos os assírios e ali assumem a Babilônia, que é uma grande cidade, que vocês estão vendo aí que desde o período dos sumérios, essa cidade vai mudando o nome, mas continua sendo poderosa, muitos povos conquistam, torna a Babilônia a capital, é o caso dos caldeus. Os caldeus eles vão fazer com que Babilônia se torne a capital, só que com o nome de Caldeia, né? Então os assírios, por que os assírios vão perder o domínio da Mesopotâmia? Vão perder porque eles tinham grande facilidade de conquistar territórios, eles eram imperialistas, eles tinham essa questão da expansão, mas eles tinham dificuldade de administrar esses territórios que eles acabavam de conquistar, que eles acabaram de conquistar nas guerras, nessas expansões. Então, acontecia que eles tentavam evitar rebeliões de uma forma um pouquinho duvidosa, que era o quê? Pegavam essas pessoas de cultura diferente e misturavam elas, para que elas não se entendessem muito bem e acabassem sendo subjugadas pela cultura assíria. Mas não deu muito certo, porque mesmo assim, mesmo os assírios misturando esses povos, eles fizeram alianças, né? Inclusive com outros povos aí, como os medos, que têm influência da Pérsia hoje, e também os caldeus, que vão conquistar os assírios. É claro que os medos eles vão tentar, a Média vai entrar como um apoio militar, como um apoio no exército, mas quem vai tomar conta da Babilônia e da Mesopotâmia por consequência vai ser os caldeus. Então os caldeus, eles vão destruir Nínive e Assur, né? Uma parte dessa cidade ainda resiste, mas está uma boa parte em ruínas por causa dos conflitos que existem nessas regiões que eu falei para vocês. Os caldeus ficaram com a Babilônia e assimilaram a cultura de outros povos que já viviam na Mesopotâmia. Então, todos esses povos que a gente já estudou, todos esses povos que passaram pela Mesopotâmia, cada um vai deixar uma marca, uma herança, e aí os caldeus vão herdar essa herança, desde a escrita ali dos sumérios, alguns costumes dos assírios, como de misturar os povos, os que estão conquistando, eles vão misturar também, os caldeus vão misturar. Então, nós vamos ter pontos importantes de cada cultura também aqui com os caldeus. E, claro, que os caldeus eles vão se envolver com muitas guerras, por exemplo, com os egípcios. Isso vai fazer com que eles tenham muitos escravos em seu território. Não é à toa que quando surge Nabucodonosor, que é um personagem, um rei muito importante da Mesopotâmia e aparece frequentemente na Bíblia, né, em alguns livros específicos, Nabucodonosor ele vai ser um cara conhecido como conquistador. Ele expandiu o império dele, ele expandiu aí os seus domínios, conquistou muitos povos, inclusive teve relações com os hebreus, escravizou alguns hebreus e também escravizou até os fenícios. Então ele escravizou muitos povos. Que ele fazia, agora a escravidão dele era pesada, porque ele fazia questão de deixar a pessoa sem força moral, ou seja, separava dos familiares, isso é uma queda psicológica para a pessoa que é escravizada, mas também eles faziam com que as pessoas não tivessem força suficiente após o trabalho. Escravo, né? Depois de todo o dia de trabalho, eles ainda eram forçados a caminhar longas distâncias, muitos e muitos quilômetros, que fazia com que quando eles chegassem
onde eles ficavam no cativeiro, eles não tivessem forças para poder causar uma rebelião, porque estavam muito cansados. Então Nabucodonosor escravizou muitos povos, escravizou muitas pessoas e tinha métodos para ficar mantendo ali a paz, não ter nenhuma revolta. Então ele é conhecido também na Bíblia pela parte do cativeiro na Babilônia, quando os hebreus eles são escravizados e são presos na Babilônia. Você deve ter visto isso na Bíblia cristã. Os fenícios da mesma forma. Isso quer dizer que Nabucodonosor teve muita mão de obra escrava no seu território. O que ele vai fazer com essa mão de obra escrava? Ele vai construir a grande Babilônia, ou seja, o sonho do pai dele, que tornou-se dele também, era de fazer com que a Babilônia fosse um esplendor em beleza, em poder. E aí ele queria fazer isso, esse sonho que já vinha com o pai e que ele herdou, ele queria fazer isso também no período dele. E aí, para poder embelezar e criar uma Babilônia poderosa, ele precisava de mão de obra barata. E aí, como ele tinha muitos escravos no seu território, isso facilitou. Outra coisa é que ele precisava também de matéria-prima, principalmente madeira. O cedro que vinha da Fenícia era perfeito. E aí, claro, que tinha outras matérias-primas, mas ele tinha dois pontos essenciais para começar a reformar a Babilônia. Ou seja, o segundo império babilônico, que aí porque vocês lembram que a Babilônia passou por alguns conflitos, já tinham caído, e aí agora com os caldeus ressurge a Babilônia reconstruída, reformada, que aí nós vamos chamar de segundo império da Babilônia. E aí é nesse segundo império que Nabucodonosor II, claro que como o pai dele também tinha o mesmo nome, era o Nabucodonosor I, só que a gente chama ele de Nabucodonosor porque ele já é muito famoso, ele se destacou muito bem além do que o pai dele. Então Nabucodonosor tinha mão de obra escrava no seu território em abundância, tinha matéria-prima que vinha desses lugares explorados, escravizados, como os fenícios. Então ele concretizou o sonho que já vinha desde o pai dele, que era de reformar a Babilônia e fazer com que a Babilônia fosse a capital. E realmente a Babilônia se tornou capital, com o nome de Caldeia. Então a Babilônia, o objetivo dele era reformar para quê? Para urbanizar a Babilônia. E aí ele urbanizou, ou seja, tirou esse aspecto rural e construiu casas, ruas planejadas, canais. Era uma cidade muito bonita, porque no meio do deserto, numa região árida, tinha como se fossem grandes rios, que eram aqueles canais enormes, parecendo rios, onde passava água. Então muitas pessoas podiam pegar pequenas embarcações, né? O próprio imperador podia usar os canais, né, para irrigar as plantações. Então eram extensos canais que pareciam rios no meio de uma região desértica. E também tinha ali todo um cuidado com as áreas próprias para o plantio, para poder criar animais, para que fosse que continuasse com a urbanização, mas que a economia, que era baseada na agricultura, não fosse perdida. Então tinha um cuidado com a terra, tinha parte que era muito cuidado. Tanto é que foi na Babilônia que ficou conhecido como os jardins suspensos da Babilônia. Tinha todo tipo de planta, tinha todo tipo de erva, tinha todo tipo ali de flores na Babilônia. E é claro que nós vamos falar isso um pouquinho mais na frente. Então, na reforma também tinha a questão de que cuidasse dessa terra para que a agricultura não se perdesse, para que a pecuária não se perdesse, para poder também prover alimento para toda a população, ou seja, não fosse uma cidade pobre, uma cidade faminta, com desigualdade social, fosse uma cidade que fosse um pouquinho mais igualitária, mas ao mesmo tempo também prover na hora das dificuldades alimento para as pessoas que precisavam, o exército, as pessoas mais pobres. E vias de comunicação, porque nessa época a gente não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha celular, não tinha telefone, então todas as mensagens eram levadas por mensageiros e mensageiros corriam para lá e para cá. Então ele fez vias próprias para que em qualquer horário, à noite, de dia, pessoas pudessem andar com segurança e pudessem mandar o recado do imperador para qualquer extensão da cidade. Ou até ampliar isso para outros territórios, outras cidades, mas principalmente a Babilônia. E embelezar a Babilônia, que é a questão do jardim suspenso. O jardim suspenso não era só para a questão da agricultura, não era só para a questão ali da pecuária, mas também os viajantes que vinham de fora, que viam a Babilônia, parecia que Babilônia estava flutuando. Por quê? Porque os jardins, no meio daquele deserto, aí tem aquela miragem,
e aí parecia com que a cidade estava em cima de plantas, como se estivesse flutuando no meio do deserto, como se estivesse suspenso, né? Que nem aquela samambaia que geralmente a mãe da gente tem, ou a avó da gente tem, ou uma tia, ou uma vizinha tem, e geralmente colocam a samambaia suspensa ali numa parede, aí a samambaia cai e fica aquela coisa bonita, como se estivesse voando, como se não tivesse um jarro embaixo. Pois é, eles faziam isso. Eles pegavam as plantas, é claro que isso é uma suposição, são histórias que foram deixadas, ninguém nunca achou. Algumas pessoas não têm exatidão de onde seria a Babilônia, como a gente falou nas aulas passadas, mas acredita-se que pelos registros existiu a Babilônia e que existiu esse jardim que dava a sensação de que a Babilônia flutuava, que o jardim suspenso dava a sensação de que a Babilônia ela flutuava no meio do deserto. E aí nós vamos ter o quê? Com esse embelezamento da Babilônia, nós vamos ter muralhas também que vão proteger de inimigos, de pessoas que vêm de fora. Muralhas duplas que tem água no meio para poder, se alguém de fora tentar atacar as muralhas, vai sofrer com o impacto da água. E no momento de seca, aquela água podia ser usada para a comunidade em geral. Foi bem planejada. É uma das cidades mais bem planejadas da antiguidade, é a Babilônia. E eles invadiram Jerusalém, outros territórios e destruíram Jerusalém. Com isso, aquelas regiões perto de Jerusalém teve que se ampliar a cidade. Então a cidade ela continuou se transformando. Mesmo ali com a reforma, ela continuou ampliando as suas fronteiras. Por quê? Porque conquistava novos territórios importantes. Então invadiu ali Jerusalém e reformou os muros da Babilônia. Aí quando você vê lá na Bíblia, Torre de Babel, não sei se você já viu, que os homens estavam construindo uma torre para chegar até o céu e num certo momento Deus colocou confusão para que eles não entendessem o que eles estavam falando. Esse episódio é conhecido como a Torre de Babel. E aí essa Torre de Babel, alguns acreditam que seja a Babilônia. Por quê? Porque foi no período dos caldeus que foi construído um zigurate que tinha mais ou menos 90 metros de altura. E esse zigurate era dividido em degraus, como as pirâmides do Egito, né? Você fica pensando, meu Deus, como é que eles conseguiram fazer um túmulo? Porque as pirâmides egípcias são túmulos por dentro, né? Mas por fora são grandes estruturas em pirâmide e em degrau. E você fica, como eles fizeram isso? A mesma sensação as pessoas tinham quando vinha esse zigurate, que era mais ou menos de 90 metros de altura, dividido em degraus. E muito bonito. E aí algumas pessoas acreditam que provavelmente esse zigurate, provavelmente era a Torre de Babel, porque tem um sentido religioso, a altura e a sua construção, a arquitetura. Mas quando foi que os caldeus começaram a cair? Os caldeus começaram a cair quando Nabucodonosor morre. Ninguém é eterno. Então um dia Nabucodonosor morreu. Quando Nabucodonosor morreu, outros sucessores não conseguiram ter a mesma firmeza que ele, o mesmo intuito que ele. Então ainda durou com o filho dele, mas com o neto começou a ficar muito fragilizado o poderio, o império dos caldeus. E aí quando Ciro, o grande, chega na Mesopotâmia, ele vai conquistar a Mesopotâmia. E aí esse lugar hoje, ele é um lugar de muitos conflitos, de muitos povos, né? Ali o Iraque, a Síria está passando por uma guerra. Se você for pesquisar na internet, você vai ver muitas crianças morrendo nesses conflitos, muitas crianças ficando órfãs, muitas crianças sendo colocadas por grupos para poder atirar, crianças pequenas que pegam em armas pesadas para poder atirar, para poder participar de uma guerra. É claro, gente, crianças quase não tem chances de ganhar uma guerra, mas são colocadas, saem da escola, ao invés de pegar uma caneta e um caderno para estudar, é colocado nesses países armas, metralhadoras para elas aprenderem a atirar. E aí nós sabemos que a consequência disso é muita morte, muito sangue que está sendo derramado na Síria. Mas não só na Síria, naquelas regiões próximas tem muito conflito religioso, conflito étnico, conflito político. E por causa disso, toda essa história que eu falei para vocês, desde o primeiro dia de aula até agora, onde tem Nínive, onde tem o túmulo de Jonas. Lembra de Jonas que a gente falou, que é aquele da Bíblia que tinha medo de ir lá para Nínive, porque Nínive era um lugar dos assírios, os assírios eram violentos? Pois é, o túmulo de Jonas provavelmente existiu, tem lá o túmulozinho dele, só que hoje está em ruínas, porque essa zona é uma zona de muito conflito, e ainda hoje existe conflito nessas regiões. Então eu espero que vocês tenham gostado de Mesopotâmia. Essa foi a nossa última aula de Mesopotâmia. Nós vamos falar agora sobre os egípcios na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.